Olá, essa é a segunda parte do nosso segundo vídeo, em que vou falar um pouco sobre literatura. Então, a literatura é uma arte da palavra, ou seja, é uma expressão artística que se utiliza das palavras para sua construção, para sua composição. E a literatura, assim como toda a arte, ela é um tipo de expressão humana, em que as pessoas expressam os sentimentos, desejos, ideias, a visão de mundo que ela possui. Então, por meio da literatura, né, o leitor pode compreender toda essa expressão que está contida naquele texto, por exemplo. E isso permite a pessoa, cada um, conhecer o mundo, conhecer as diferentes visões de mundo, diferentes culturas, e também assim conhecer o ser humano em seus diferentes aspectos, contextos, diferentes ideias. E isso permite, através da literatura, um enriquecimento da formação e do desenvolvimento intelectual daquele que lê os textos que fazem parte da literatura. E existem duas formas de expressão literária, que são chamadas de poema e a prosa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de cada um, exemplos de poema e de prosa. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Este é um poema de Fernando Pessoa. Podemos perceber pela estrutura do poema que ele possui algumas características. Por exemplo, cada linha se chama verso e o conjunto de versos se chama estrofe. O poema ele pode ou não apresentar rimas, que são o final de cada verso podem ter algumas semelhanças, né, no final da palavra, que vai ter algumas combinações. E também alguns poemas podem ter nos seus versos, né, um número de sílabas, né, todos com a mesma quantidade de sílabas, formando essa estrutura, né, essas medidas do poema. Já a prosa, nós podemos ver que é um pouco diferente, ele não tem toda essa estrutura com rimas ou com número de palavras, de sílabas em cada linha. Já é um texto mais livre. Eu trouxe aqui um exemplo de prosa, né, feito por Clarice Lispector. Das vantagens de ser bobo. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. Então, tanto o poema como a prosa são textos literários em que os autores se expressam nesses textos ideias, visões de mundo diferentes, sentimentos, e a pessoa que lê pode desfrutar, pode aprender coisas, né, dessas expressões que estão contidas nesses textos. Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo existencialista e ele escreveu um texto sobre a literatura. Ele diz no texto que o escritor precisa estabelecer um pacto com o leitor, o de colaborar para a transformação do mundo, da própria realidade. Então, o escritor, ao escrever o seu texto, ele está passando uma mensagem àquela pessoa que vai ler, né, essa mensagem de transformação do mundo, da realidade, que a pessoa possa se apropriar desse conhecimento para transformar a realidade em que ela vive. Então, por isso eu trouxe aqui um poema escrito pelo MC Rasmi, né, é o Igor. Ele escreve um poema chamado Não Existe Jogar Fora, que está relacionado com a temática do nosso projeto Arte e Ciência, em que nós trabalhamos os conteúdos sobre resíduos sólidos. É só colocar no saco de lixo, na frente de casa e ele vai embora. Quem foi que te disse isso? Não existe jogar fora. Sua responsabilidade não acaba
depois que ele é recolhido? Para onde é destinado? Quem lida com isso? São aterros ou cooperativas? Quais as condições de trabalho? Todo pai e toda mãe de família lutam pelo seu cascalho. Segure o seu papel de bala até encontrar os lixos seletores. Não há problema em admirar cataventos, mas ajude e valorize os coletores. Não são catadores, são catalisadores. Faça chuva ou faça sol, entre riscos e odores. Tem lixo enterrado, lixo incinerado, lixo reciclável, lixo que é compostado. Eu já vi lixo até ser jogado no espaço. Lixo, digo e repito, lixo. Orgânico, seco, hospitalar, resíduo. Assim como os detritos que um dia invadiram Mariana e Brumadinho. Isso que para mim é um indício. Poder e egoísmo falam mais alto. Sem recursos naturais não existiria a humanidade. Então, amigo, amiga, desça do salto. Vem cá entre nós. Você costuma lavar as embalagens antes de descartar? Material poluído são palavras infectadas, são mais difíceis de tratar. Já ouviu falar que você é o que você come? Eu diria que você é o que você consome. Lugares que frequenta, pessoas que convive. História viva da relação natureza e homem. Enquanto outro homem anuncia, todo começo de ano chegam as notícias. Deslizamento de terra dentro das comunidades. Investigações apontam falta da rede de esgoto. Nitidamente, condições sociais irregulares. Mas não se acostume. Lixo a céu aberto e cheiro forte do chorume. Chuva que leva tudo o que foi conquistado. Enquanto se pergunta, saneamento não deveria ser básico? E o que sobra percola na terra, até atingir o lençol freático. Resultado: terras improdutivas, aquíferos em estado dramático. Quando a última árvore derrubar, quando o último rio poluir, o homem finalmente entenderá: não existe jogar lixo para fora daqui. Se aprender a reciclar, quem sabe um dia reduzir, deduzir que reutilizar é o ritmo da natureza fluir. Aprender a repassar, depois de muito refletir, sobre como respeitar e reparar, responsabilizar-se em prosseguir. Eu estou falando de novas percepções, olhar por uma outra perspectiva, observar, absorver e depois de entender, manter sua voz ativa. Pois pense bem, o mesmo plástico da sacolinha do mercado do seu bairro é o da garrafa PET que poderia sustentar uma horta vertical. Se você não percebe, não sabe do que falo, então bem-vindo ao sustentável. Eu lhe apresento a educação ambiental. Então essa foi a segunda parte do nosso vídeo. Eu convido vocês a assistirem o nosso próximo vídeo, o vídeo 3. Até mais!